Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui do Destilando Livros. Hoje, o nosso mergulho é em Veneza. Quando a gente pensa em Veneza hoje, vem logo a imagem, né, dos canais, gôndolas. Parece um cartão postal, um museu a céu aberto. Linda, claro, mas talvez com um ar de glória parada no tempo. Exato. Uma relíquia, talvez. Só que essa imagem, olha, não tem nada a ver com a Veneza lá da Idade Média. Nem um pouco. Naquela época, Veneza era, tipo assim, uma potência. Talvez o lugar mais rico do mundo, super dinâmica, pioneira em instituições que a gente nem imaginava para a época. Uma vanguarda econômica e política, sem dúvida. E aí que está a nossa questão central hoje. Como é uma trajetória que parecia tão promissora, sabe? Rumo à prosperidade, à inclusão. Como isso foi interrompido? Como virou o jogo? A gente vai usar como base aqui o livro Por que as Nações Fracassam. Ele usa Veneza como um exemplo-chave de como a elite, às vezes, para proteger seus privilégios, acaba sufocando o progresso, fechando portas. É uma história clássica, infelizmente. Pois é. Então, vamos desvendar essa virada veneziana. Vamos lá? E para entender essa virada, a gente precisa olhar para trás, para a ascensão, né? Veneza se firma ali como independente por volta de 810 da Era Comum, e a localização dela, nossa, foi um trunfo gigantesco. Bem no meio do Mediterrâneo. Estratégico, né? Totalmente. Perfeita para aproveitar aquele renascimento comercial da Europa depois da queda de Roma. O comércio marítimo voltando com tudo e Veneza ali, no centro. Um hub natural. Exatamente. E isso, claro, atraiu muita gente. O crescimento populacional foi impressionante para a época. Pensa só, 45 mil pessoas lá por 1050, depois 70 mil em 1200, e chegou a uns 110 mil em 1330. Nossa! Isso é gente pra caramba para a Idade Média. Comparável a Paris, talvez. Sim, comparável a Paris e bem mais que o triplo de Londres na mesma época. Era um lugar vibrante, um polo de atração mesmo. E esse dinamismo todo não veio do nada, né? O livro aponta muito para as inovações institucionais, especialmente na economia. E aí entra a tal da comenda. O que era isso exatamente? Por que foi tão importante? A comenda foi uma sacada genial para a época. Pensa numa forma bem inicial de sociedade por ações, ou talvez uma joint venture, como a gente chamaria hoje. Era um contrato focado no comércio marítimo, que era caro e arriscado, né? Funcionava assim, basicamente. Um sócio entrava com a grana, o capital. O investidor. Isso, o investidor. E o outro sócio, que muitas vezes era um cara mais jovem, talvez sem recursos próprios, ele que botava a mão na massa. Fazia viagem, negociava, comprava, vendia. Entendi. O sócio operacional, digamos. Exato. E na volta, se a viagem desse lucro, e geralmente dava, a economia estava aquecida, o lucro era dividido, normalmente quem viajou ficava com uma parte boa, tipo 1/4 dos lucros mais ou menos. O investidor ficava com o resto. 1/4 parece justo, pelo risco e trabalho da viagem. Pois é, e o impacto disso, olha, foi revolucionário. A Comércia meio que democratizou o acesso ao grande comércio. Como assim? Democratizou? Você não precisava ser de família rica, ter dado uma fortuna para participar das viagens mais lucrativas. Se você tivesse coragem, habilidade, espírito empreendedor. Você podia entrar no jogo. Mesmo sem capital inicial. Exatamente. A comenda abria essa porta. Criou uma mobilidade social incrível para a época. Gente comum podia enriquecer, ascender pelo comércio. Caramba, isso deve ter criado uma sociedade muito efervescente, né? Mas imagina o outro lado. Essa galera nova subindo, os novos ricos. Isso não deve ter agradado todo mundo da elite antiga, não é? Aí você tocou no ponto central. A comenda era o que o livro chama de instituição econômica inclusiva. Ela espalhava a oportunidade, distribuía a riqueza de forma mais ampla. Faz sentido. E esse sucesso todo na economia começou a gerar pressão na política. As famílias tradicionais, a aristocracia que mandava em Veneza há séculos, começaram a ver o poder delas, o status delas, diminuir um pouco com essa turma nova chegando. A elite se sentindo ameaçada. Exato. E essa tensão toda acabou explodindo em 1171,
Assassinaram um doge, que era o líder de Veneza, um evento bem traumático. Imagino. E esse trauma foi o gatilho para umas reformas políticas bem importantes. Ah, e essas reformas, pelo que entendi, no começo pareciam até ir na direção de mais equilíbrio de poder, né? Com mais freios e contrapesos. Não foi tipo a elite tomando tudo de vez logo de cara. Correto. No início, não. Depois de 1171, tentaram redesenhar o sistema. O poder principal foi para o Grão-Conselho, mas a chave entender como ele funcionava no começo. Tinha lá os figurões, a aristocracia, mas tinha um jeito interessante de renovar. Um comitê, escolhido por sorteio, nomeava 100 novos membros todo ano. Ah, então tinha uma entrada de gente nova, uma certa circulação. Pelo menos na teoria, sim. Impedia que virasse um clube totalmente fechado, entende? E esse Grão-Conselho passou a controlar a escolha para outros órgãos importantes, tipo o Senado, o Conselho dos 40, que faziam as leis, cuidavam do dia a dia. E o Doge, como ficou o poder dele? O Grão-Conselho passou a eleger o Doge também. Tiraram isso da Assembleia Geral, que era mais povão, mais imprevisível, talvez. E o Doge eleito tinha que jurar obedecer às leis, às decisões dos conselhos. Com o tempo, foram apertando mais ainda. Ele precisava de aprovação de um conselho ducal para decidir coisas importantes, tinha que respeitar os magistrados. Era um sistema complexo, sabe? A ideia era evitar que um cara só mandasse em tudo. Entendi. Então a gente tem um quadro bem interessante. Economia inclusiva, com a comenda gerando riqueza, mobilidade, e, na política, instituições que limitavam o poder absoluto com algum pluralismo. Parece a receita perfeita, né? Um ciclo virtuoso. Parecia. Mas a história de Veneza mostra que não foi bem assim. Que esse caminho pode ter volta. O que deu errado? Onde foi a virada? A virada foi exatamente quando a elite antiga percebeu que essas instituições inclusivas, tanto na economia quanto na política, estavam, de fato, ameaçando o domínio deles. A abertura do Grão-Conselho, mesmo limitada, e principalmente a ascensão econômica dessa gente nova via comenda, viram isso como um perigo real, um perigo existencial para o poder deles. O medo falou mais alto. Exatamente. E a resposta deles foi a serrata, que significa literalmente o fechamento. E foi um fechamento em 2 tempos. Primeiro o político, depois veio o econômico. Certo. Vamos detalhar essa serrata política primeiro. Como eles conseguiram fechar um sistema que tinha até um mecanismo de entrada de gente nova? Foi um processo ali no finalzinho do século XIII. Basicamente, a elite conseguiu mudar as regras para fazer parte do Grão-Conselho. Aquele esquema de nomear 100 novos membros por ano acabou, ou virou algo sem importância. A participação do conselho ficou na prática hereditária. Hereditária? Tipo, só entrava filho de quem já estava lá? Exatamente. Só as famílias que já pertenciam à nobreza estabelecida. Criaram até um tal de livro de ouro, onde anotavam os nomes das famílias nobres. Só quem estava no livro podia participar do Grão-Conselho. Nossa, fecharam a porta na cara de quem vinha de baixo. Totalmente. Acabou qualquer chance real de entrada para famílias novas não nobres. O poder político, que antes tinha lá seus elementos de inclusão, virou exclusividade de uma oligarquia fechada. E teve resistência? Ninguém reclamou? Ah, teve sim. Para tentar acalmar os ânimos e talvez trazer uma parte dessa elite nova para o lado deles, eles até aumentaram o número de membros do conselho por um tempo, para uns 1.500. Uma tática, né? Uma cooptação. Isso. Mas logo depois, para garantir que essa nova ordem oligárquica ficasse firme e para reprimir qualquer oposição mais séria, criaram uma força policial estatal, lá por 1310. Ah, então a coisa ficou séria. O fechamento político estava completo e seria mantido na marra se precisar. Exatamente. Estava consolidado. E com o poder político agora bem amarrado nas mãos dessa oligarquia hereditária, imagino que o passo seguinte foi usar esse poder para mexer na economia, né? Para beneficiar eles mesmos. O fechamento econômico vem em seguida. Veio na sequência, lógico. A serrata política abriu a porteira para a serrata econômica. Agora que controlavam o Estado, podiam reescrever as regras do jogo econômico. E qual foi a principal medida? O golpe mais direto e, talvez mais devastador, foi proibir explicitamente a comenda. Aquela mesma instituição que tinha sido um motor do dinamismo, da mobilidade social, foi proibida, banida. Não acredito. Proibiram a comenda? Mas isso
Isso era a base de tudo. Pois é, o efeito foi brutal e imediato. Fechou a principal avenida para quem não era nobre conseguir juntar dinheiro e subir na vida pelo comércio. E, ao mesmo tempo, claro, a nobreza usou o controle político para criar monopólios, ou estatais ou regulados por eles, no comércio de longa distância. Garantiram que as rotas mais lucrativas, os negócios mais importantes, ficassem só para eles, para os membros da elite. Transformaram a economia, então, de inclusiva para Extrativista, exato. Instituições econômicas que antes eram vibrantes, abertas, foram redesenhadas para sugar a riqueza para cima, para essa oligarquia que agora tinha todo o poder. E aqui entra aquele conceito que o livro martela tanto, né? A tal da destruição criativa. A comenda, a abertura política inicial, tudo isso permitia que ideias novas, gente nova com energia, entrasse no jogo. Eles desafiavam os jeitos antigos de fazer negócio, desafiavam a própria elite. Exato. Era inovação vindo de baixo. E a Serrata, tanto a política quanto a econômica, parece que foi uma ação deliberada para parar isso, para frear essa destruição criativa. A elite estava no fundo, protegendo o seu, né? Mesmo que isso significasse, sei lá, matar a galinha dos ovos de ouro do dinamismo de Veneza. É exatamente essa a leitura. A elite veneziana, com a Serrata, escolheu se preservar, mesmo que isso custasse o progresso da cidade a longo prazo. Eles sufocaram a destruição criativa porque ela ameaçava o lugar deles. E as consequências? Foram imediatas. Não foi um colapso de um dia para o outro, sabe? Mas as consequências foram profundas e se desenrolaram ao longo do tempo. Sem a comenda, com o comércio cada vez mais na mão de poucos, engessado. Aquele motor da inovação, do empreendedorismo que fez Veneza decolar. Ele simplesmente parou. Estagnou. Completamente. Gente nova não tinha mais como surgir e competir. As famílias que já estavam no poder não tinham mais o mesmo pique para inovar, para arriscar. A economia de Veneza começou a perder o fôlego. E aí, ao longo dos séculos seguintes, enquanto outros lugares na Europa, tipo Inglaterra, Holanda, estavam passando por suas próprias revoluções institucionais, econômicas, Veneza foi entrando num declínio lento, mas certo. Perdeu a liderança. Perdeu a liderança econômica, militar. A cidade que era sinônimo de riqueza, de inovação, virou aos poucos aquele museu a céu aberto que a gente falou no começo. E se a gente conecta isso com a tese geral do livro, né? A história de Veneza é um exemplo muito forte de como instituições extrativistas, mesmo quando elas substituem outras que eram inclusivas antes, acabam levando à estagnação, fim da linha. Nossa. Então, o que fica disso tudo? A lição de Veneza parece bem séria, né? Ela mostra que instituições inclusivas, essas que distribuem poder, oportunidade, que são a base para a prosperidade durar, elas não são o padrão, não são garantidas para sempre. Muito pelo contrário. São frágeis, na verdade. Podem ser revertidas. O medo da elite, esse medo de perder o poder político, os privilégios econômicos, para essa tal destruição criativa, para quem está chegando agora, esse medo pode ser um motor muito forte para fechar o sistema. Um incentivo perverso, né? Totalmente. O caminho para a prosperidade, então, não é uma linha reta para cima. Precisa de vigilância constante, para manter as portas abertas, para resistir às tentativas, às vezes sutis, às vezes nem tanto, de criar sistemas que beneficiam só alguns às custas de todo mundo. A prosperidade de Veneza não acabou por acaso. Foi resultado de escolhas. Escolhas deliberadas de uma elite que se entrincheirou no poder. E isso, claro, levanta uma questão importante para a gente hoje, né? A Serrata lá em Veneza foi um evento histórico, claro, um fechamento formal, explícito, mas será que não existem umas serratas mais disfarçadas acontecendo hoje em dia nas nossas sociedades? Como assim? Pensa, por exemplo, na concentração de poder que a gente vê em alguns setores da economia, criando barreiras que são quase impossíveis de pular para quem quer entrar e competir. Oligopólios, monopólios. Isso, ou pensa no jeito como alguns grupos de interesse conseguem, capturar as agências que deveriam regular o mercado, sabe? E acabam moldando as regras para se beneficiarem. A famosa captura regulatória. Exato. Ou até mesmo
Olha, as dificuldades que muita gente tem para fazer a sua voz ser ouvida na política, para participar de verdade das decisões. Ou sei lá, até a dificuldade que uma startup inovadora tem para conseguir financiamento se ela ameaçar um modelo de negócio que já está estabelecido há muito tempo. Será que isso não é uma forma de fechar a porta para a destruição criativa também? Faz pensar. A gente tem hoje para identificar e, mais importante, para resistir a essas tendências de fechamento. Essas tendências que concentram poder, oportunidade na mão de poucos. Como é que a gente garante que as portas da economia e da política continuem abertas de verdade, não só no discurso, mas na prática, para que a destruição criativa continue gerando prosperidade para todo mundo? É uma pergunta que a história de Veneza com certeza nos obriga a fazer. Uma reflexão muito necessária, sem dúvida. E olha, se essa nossa conversa aqui sobre a ascensão e a virada de Veneza, sobre essas lições de instituições inclusivas e extrativistas, foi útil para você, se te fez pensar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Ajuda bastante a gente. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve no canal Destilando Livros e ativa o sininho, tá? Para não perder os nossos próximos mergulhos no conhecimento. Isso aí. Porque na nossa próxima análise, a gente vai continuar essa exploração das ideias do porquê as nações fracassam e vamos olhar para outra gigante da história, Roma. Opa, interessante. Vamos investigar as causas complexas do declínio romano e vamos focar especialmente em como o medo da elite da destruição criativa pode ter pesado nisso. Vamos analisar aquela história famosa do imperador Vespasiano, que teria recusado uma invenção para transportar colunas que ia economizar muita mão de obra. Ah, sim, por medo do desemprego, né? Da instabilidade social. Preferiu pão e circo. Exatamente. Vai ser mais um capítulo fascinante sobre como as escolhas das instituições moldam o destino das nações. Não percam! Imperdível. Até a próxima, pessoal! Até lá.